E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela e bem-vindos ao último vídeo da série de segunda-feira dedicado aos personagens da DC Comics que tiveram suas histórias mostrando versões alternativas, né? A série Túnel do Tempo, Elseworlds, entre outras. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês, esse vídeo de hoje é o último dessa série. Logo começarei a gravar a próxima série do canal, né, para os vídeos de segunda-feira, mas ele não seria o último vídeo. Eu teria material para fazer pelo menos mais uns 2 vídeos, mas eu estava olhando o material que me sobrou para fazer esses 2 vídeos e eu repensei. Não estava mais me dando prazer gravar esses vídeos. Eu mesmo comecei a achar que começou a ficar um pouco chato, um pouco repetitivo, porque, deixa eu tirar um fio que está aparecendo aqui, né? Porque, afinal de contas, tudo bem, são histórias diferentes, às vezes até com personagens diferentes, embora tenha muita coisa do Batman nessa série. Mas lá no fundo, o tema básico é sempre o mesmo, né? É um personagem, né, vivendo suas aventuras, né, num universo paralelo, numa versão alternativa de si mesmo, ou vivendo aventuras no passado, no futuro. E acabou que ficou um pouco maçante, né? Acabou que eu fiquei um pouco incomodado com o quanto estava sendo maçante e decidi terminar a série antes. Me diverti durante um tempo. Eu estou sempre falando que o grande segredo para esse canal existir e resistir, para que eu continue postando nele, é essa questão, é o fato de eu me divertir fazendo. Durante um tempo foi divertido, falei de grandes edições, falei de edições que eu considero estranhas, falei de edições que eu considero meia boca, dei uma passada pela maioria das edições que eu tenho com este tema específico, mas chegou o momento de acabar. Então, Batman, o Mestre do Futuro, é a última edição dessa pequena série do canal. Eu já havia desde o começo, desde que eu tinha me interessado em fazer essa série, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, eu já havia desde o começo decidido que as 2 edições do Batman que eu tinha estariam, Batman 1889 e Batman o Mestre do Futuro, estariam entre as últimas edições que eu faria nessa série, e acabou que Batman o Mestre do Futuro vai ser a última. Porque são edições bastante conhecidas, são edições de que você vê muita gente falando, né? Você vê muitos canais, muitos colecionadores, né? São histórias que, de uma maneira ou de outra, caíram bastante no gosto das pessoas que colecionam. E eu achei que seria interessante que elas estivessem entre as últimas, ou basicamente as últimas edições da série. Acabou que eu escolhi Batman Mestre do Futuro. É quase, de maneira indireta assim, vamos dizer, é quase uma continuação de Batman 1889. Na verdade eu não diria que é quase, eu uso o termo quase porque é o mesmo personagem, é o mesmo Batman. Inclusive aqui atrás, né, deixar paradinho aqui quem quiser ler, fala, ó, nesta espetacular sequência de Gotham City 1889, ou seja, é o mesmo Batman, mas as histórias em si, elas só têm como ligação, não que eu esteja dizendo que é pouco, mas elas só têm como ligação o fato de ser o mesmo Batman, do Batman daquele período, e o pano de fundo, o tempo em que elas estão acontecendo, né? Fora isso, né, são abordagens bem diferentes. Então, pra mim, tipo, serve dizer que é uma continuação, entendeu? Mas não soa tanto quanto uma continuação. São chatices minhas, né? É uma publicaçãozinha da Editora Abril, né? Ali, ó, bem destacadinho, série Túnel do Tempo. Tem uma capinha cartonada que eu sempre falo que na época era tipo o máximo do luxo que a Editora Abril nos oferecia. Naquele expedientezinho básico aqui da Abril, né? Foi publicada em dezembro de 92. Essa edição, particularmente,
tem roteiro do Brian August e a arte é do Eduardo Barreto. E tanto quanto a roteiro, quanto a arte, absolutamente nada a reclamar. São histórias muito boas, com desenhos muito bons. Ambas as edições, Batman 1889 e Batman, o Mestre do Futuro. São muito boas. Eu tenho mania de chamar essa edição, quando eu estou conversando, eu falo Fantasma do Futuro. Às vezes eu falo isso. Não estranhem se eu falar, é quase um hábito, eu não sei porquê. Como dá pra ver aqui, ó, o papel é meio que um papel revista, né? A lombadinha não mostrei, mas é canoa com grampos. Acho meio desnecessário mostrar isso toda vez, né? E isso era o máximo de luxo que a editora Abril oferecia na época aos seus leitores, né? E, como eu disse, é muito bom o material, né? A história é ótima. É uma história que lembra muito Júlio Verne, né? Lembra muito aquela coisa do... Como é que era o nome? Tem um personagem... Não estou dizendo que seja do Júlio Verne, até porque eu não me recordo direito agora. Talvez seja de outra obra, mas é alguma coisa tipo... o Pirata dos Céus, Rubor, o Senhor dos Céus, Pirata dos Céus, uma coisa assim. Não me recordo agora, talvez eu não devesse nem estar citando uma obra da qual eu não me recordo direito, mas lembra muito, principalmente, Júlio Verne. O clima, né? Aquela coisa da aventura de época, vivida... num momento que era tipo a Inglaterra vitoriana, com as máquinas a vapor surgindo por todo lado, e elas eram o máximo da tecnologia na época, impressionavam todo mundo, né? O Batman dessa história, Mestre do Futuro, ele poderia facilmente ter um encontro com o Capitão Nemo, por exemplo, do Júlio Verne. Eles se encaixam perfeitamente, poderiam conviver no mesmo universo. E o vilão dessa história aqui, da mesma maneira, ele poderia ter facilmente um encontro com o Capitão Nemo, entre outros, entendeu? Entre muitos outros personagens do grande Júlio Verne. Porque não só o ano em que se ambienta a história, olha que painel bonito, é o mesmo. Não só o universo em que se ambienta a história é o mesmo, pelo menos dentro deste sentido de Inglaterra vitoriana, de tecnologia e tal, como o clima em si da história, a pegada da história é a mesma, né? Eu acho muito gostoso, eu acho que é isso que pega a gente nesse tipo de literatura ou nesse tipo de filme, né? Aquele clima que a gente tem de tecnologia antiga, tipo... A gente está vendo coisas que hoje em dia, obviamente, estão incrivelmente ultrapassadas, mas que são avançadíssimas demais para a época em questão em que elas aparecem, né? Maquinário muito avançado, temos autômatos, temos robôs. O clima dessa história aqui, eu arrisco dizer, e aí é uma opinião pessoal minha, gosto muito mais de Batman Mestre do Futuro do que do Batman Gotham City 1889. Falei bem daquela edição, como eu disse, é uma trama bem amarrada, bem construída, é divertida, também tem qualidade gráfica, também tem um excelente desenho, um excelente roteiro, mas esse aqui, na minha opinião, a supera e a supera facilmente, né? É muito bem escrito, é muito bem encaixado, usa muito bem os elementos da época. Né? A época em que a história se passa é muito bem usado, o clima da época é muito bem usado. Essa questão da ápice da tecnologia é muito bem usado aqui. O Batman aqui está parecendo mais com o Batman. Né? Ele está parecendo mais o Batman que a gente conhece, só que muito à vontade e inserido de maneira perfeita no universo em que ele vive, né? No ano em que ele vive. Essas cenas aqui dele lutando na nave voadora ali, no dirigível, são entre as minhas prediletas da edição aqui. Me parece... Ele lembra o Zorro, né? Eu não sei até se não houve uma grande inspiração no Zorro, né, para esse combate. É fantástica, é sem dúvida alguma uma história que merece totalmente a fama que tem entre os colecionadores, entre os leitores. É, na minha opinião, uma das melhores
corre o risco facilmente de ser a melhor história desse gênero, apresentando, né, a série Túnel do Tempo, apresentando os personagens no universo alternativo. Esse painel final é lindo também, a gente, né, figura facilmente entre das melhores, supera com facilidade, volto a dizer, na minha opinião, mas supera com facilidade sua antecessora, Gotham City 1889. E eu não sei dizer, eu acho que já foi republicada, como eu disse quando eu postei a outra edição, eu ouvi falar em algum lugar, aí alguém comentou comigo sobre republicações, eu não fiquei pesquisando, eu acho que foi um material que já teve suas republicações. Se não teve, até poderia ter, para quem não teve a oportunidade de ler quando foi lançado, lê agora porque vale muito a pena, né? Se você ainda não leu, se você tiver a oportunidade de ler, leia, não tenha dúvidas em comprar, seja essa edição da Abril, seja uma outra edição diferente que você encontre, seja uma republicação, elas valem muito a pena. Elas valem cada centavo, é um investimento muito bom do seu dinheiro e do seu tempo. São histórias pequenas, não são histórias longas, você lê rapidinho, a arte não te decepciona, muito pelo contrário, muito bem feita, né, com uma colorização ótima, um jogo de luz e sombras excepcional, um roteiro muito bem aproveitado, muito bem construído e um personagem que parece que nasceu para estar nesse meio, né? O Batman, tirado da Gotham City dos nossos dias, inserido a caráter, a rigor, né, como ele deveria ser. Nesse ano de 1889, ele não ficou deslocado, porque simplesmente fez todo sentido, né? Os antigos heróis de capa e capuz, as velhas histórias, né, de espadachins que tanto faziam a alegria das pessoas na literatura pulp, é a cara do Batman. Ficou perfeito. Se você gostou, deixa like.